Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e está começando agora mais um episódio do Pílulas da História. A gente está aqui para falar sobre a história dessa praça, que eu tenho certeza que muitos de vocês pensam ser a Praça São Salvador, não é isso? Não, a gente está na Praça Quatro Jornadas e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A Praça Quatro Jornadas recebeu esse nome por uma deliberação número 29 de junho de 1948. O nome faz referência, gente, ao local em que serviu de palco para 4 grandes eventos, quatro lutas que se desenrolaram exatamente aqui onde eu tô. E por que aqui? Essas lutas envolveram a Casa de Câmara e Cadeia, que ficava aqui, a Câmara em cima e a Cadeia embaixo, e aqui na nossa lateral, gente, a Igreja de Mãe dos Homens e a Santa Casa de Misericórdia. A Praça Quatro Jornadas tem profundas relações com a história do período colonial campista. Que 4 eventos foram esses, gente? O primeiro deles aconteceu no dia 15 de maio de 1730, quando os oficiais camaristas se negaram a dar posse ao Martim Correia de Sá, que era o donatário representante do Visconde de Jaceca, então seu pai. Esses oficiais camaristas foram presos e enviados para a Bahia. O segundo evento aconteceu em 1º de outubro de 1740, quando os oficiais camaristas também se negaram a dar posse a Pedro Velho Barreto, indicado pelo Visconde de Jaceca. Esses oficiais camaristas ficaram presos na prisão do Forte do Castelo, no Rio de Janeiro. O terceiro evento aconteceu em 30 de outubro de 1747, quando os oficiais camaristas sequestraram a capitania, a nossa capitania da Paraíba do Sul, em nome da coroa e do povo. Esses oficiais camaristas foram enviados para a prisão no Rio de Janeiro e condenados a degredo, a cumprir prisão de degredo em Angola. O último evento é talvez o mais simbólico da história dos campistas. Ele aconteceu no dia 21 de maio de 1748, quando aconteceu o cerco à Câmara Municipal, em que a Benta Pereira, a Mariana Manhães Barreto e o Manuel Manhães Barreto, filhos, os 2 filhos da Benta Pereira, impediram a posse dos oficiais camaristas indicados pelo Visconde de Jaceca. O final, gente, do levante de 1748 vai acabar culminando com a venda da capitania para a coroa no ano de 1752. A nossa capitania vai ser incorporada aos domínios reais. É interessante que quando a gente olha para o processo de devassa que foi criado por conta do levante de 1748, a Mariana Barreto, por exemplo, foi a única mulher condenada e condenada também a cumprir degredo exílio em Angola. Olha que interessante, quando a gente olha a documentação da Câmara Municipal, há uma parte que diz o seguinte: as mulheres invadiram a Câmara Municipal fazendo algazarras e batendo os seus sapatos no chão. O chafariz belga foi inaugurado aqui na nossa cidade na gestão do prefeito Manuel Ferreira Landim no dia 12 de outubro de 1906, um domingo, às 5h30 da tarde, com presença inclusive da banda Lira de Apolo que vocês viram no programa passado. Olha que interessante, gente. Reza a lenda, porque isso não é informação confirmada, apesar de você ver essa informação em vários sites sobre a história de Campos, que só existem atualmente 2 réplicas desse estilo de chafariz aqui no mundo, um em Campos e um na Europa. O chafariz ele foi um presente da empresa Campos Syndicate, que era responsável pelo abastecimento de água e de esgoto da nossa cidade. E como eu falei para vocês, lá por volta de 1905, ela mandou trazer da Europa esse chafariz em que predominam as cores azul e caramelo. E ele é estilo bolo de noiva. Se vocês observarem, ele tem 3 grandes peças. Uma coisa bacana e interessante sobre esse chafariz, gente, que como eu disse para vocês, atualmente reza a lenda que só existem 2 exemplares dele. Digo reza a lenda porque isso não é notícia, informação confirmada. Que só existam 2 exemplares desse tipo de chafariz aqui no mundo, um em Campos e um na Europa. Outro dado interessante que também não é confirmado, que ele seria uma réplica de um dos 100 chafarizes que Cristóvão Colombo mandou produzir por ocasião da descoberta da América. Então vejam só, essas 2 informações elas também não são confirmadas. Nós falamos sobre os eventos que se desenrolaram na Praça Quatro Jornadas e dessa vez eu trouxe vocês até o Arquivo Público Municipal para poder mostrar os documentos de inventário e testamento da Benta Pereira, da Mariana Barreto, as 2 grandes protagonistas do Levante de 1748, mas também um documento inédito do Pedro Manhães Barreto, o esposo da Benta Pereira.
Antes de te mostrar detalhadamente cada um desses documentos, eu tenho que te contar como eles foram encontrados. Esses documentos eles estavam desaparecidos e no ano de 2016, na Câmara Municipal de Campos, foi aberto um cofre que originalmente pertencia ao cartório do segundo ofício. Gente, para surpresa de todos nós, quando esse cofre foi aberto, esses 3 documentos foram encontrados lá dentro. Obviamente, no momento da descoberta, o estado de conservação desses documentos era muito precário. Então, de imediato, nós fizemos duas ações, duas coisas. A primeira foi trazer aqui para o Arquivo Público Municipal para começar o processo de restauração dos 3. E, além disso, eu, mais a equipe daqui do arquivo, que à época tinha a direção do Carlos Roberto Bastos Freitas, museólogo, nós nos dedicamos a poder atestar a autenticidade, a originalidade, principalmente do documento da Benta Pereira, porque imagina, como é que a gente fala para o público, descobrimos o documento da Benta, era preciso provar que esse documento era da Benta Pereira, então nós fizemos um estudo de selo, da presença de selos, sinetes, comparamos outras assinaturas do período, como por exemplo do escrivão, do testamento, do inventário, a composição do papel, estudos sobre essa composição, justamente para poder mostrar para vocês que o documento era autêntico e original. O primeiro documento que eu quero te mostrar é o inventário e testamento da Mariana Barreto de Souza. E olha que interessante, gente. O inventário data de 1805, conforme vocês podem ver aqui, como eu disse, restaurado também aqui pela equipe do Arquivo Público Municipal. Um dado muito interessante que me chama sempre muita atenção da Mariana Barreto, que aqui no inventário dela ela não assina nem o próprio testamento. Na verdade, o inventário era pós-morte, não tinha como. Mas no inventário da mãe, da Benta Pereira, ela começa assinando, e olha que interessante, ela assinava como Mariana Barreta. Depois de um tempo, ao longo do inventário, ela não mais assina, quem assinava era o filho da Mariana, mas assinava o nome da mãe como Mariana Barreto. Então vocês podem ver aqui, a estrutura de um inventário e testamento, ela é muito comum a todos os documentos daquele período. Aqui, por exemplo, é o início do século XIX, 1805. Então, na abertura do testamento, a Mariana se diz católica, fala de quem ela é filha, de onde ela nasceu, ela é natural de onde. E aí ela começa a pedir, encomendar a sua alma aos anjos da guarda, aos santos, aos evangelhos, a Jesus Cristo. E começa a encomendar também as suas missas, onde ela queria ser enterrada. Para quem não sabe, a Mariana Barreto de Souza, ela está sepultada ali na igreja em São Sebastião, que era uma freguesia à época. Então, além disso, ela fala sobre os seus bens, o que ela possuía, para quem ela estava deixando, afinal de contas, ela podia fazer doações da sua terça, ou seja, da sua parte, e essa é a estrutura comum de um testamento. E aqui a Mariana encerra o seu testamento. Muito se questiona, gente, sobre o protagonismo da Benta Pereira no levante de 1748. O que eu posso afirmar para vocês, gente, é que a Benta ela foi uma das principais lideranças desse levante, como vocês puderam ver na primeira parte do programa, quando nós falamos sobre os eventos que se desencadearam ali na Praça Quatro Jornadas e que acabaram dando nome a essa praça que a gente está tratando nesse programa hoje. Agora, quando a gente se deparou com o inventário e testamento da Benta Pereira, muitos pontos chamaram a atenção. O primeiro, que em anos de trabalho em arquivo, gente, foi o único que eu vi de um testamento, de um inventário, na verdade, produzido em vida. O documento da Benta Pereira, além do testamento e do inventário pós-morte de 1761, ele possui um inventário em vida. Nesse inventário, ela fala também sobre suas dívidas, mas deixa também as suas doações, faz a divisão da sua herança. Um dado muito interessante é que muitas vezes as pessoas falam assim, a Benta Pereira com 80 anos, ela liderou o levante montada no cavalo, na praça ali Quatro Jornadas. Na verdade não, né, gente? A Benta Pereira já tinha essa idade avançada, era viúva desde os 38 anos, mas a Benta ela foi uma grande articuladora, uma liderança política desse levante. A Mariana participou do cerco à Câmara e, como eu disse para vocês, o Manuel Manhães Barreto, também filho da Benta Pereira, foi um dos principais protagonistas no cerco a pé que se fez ali na Praça 4, hoje Praça Quatro Jornadas. Eu quero mostrar para vocês agora o inventário e testamento, os inventários e testamentos da Benta Pereira. Como eu disse para vocês, quando ele chegou ao arquivo, as condições eram muito precárias, ele era um documento gigantesco, quebradiço, mal cheiroso, que a gente quase não conseguia mexer nele. Mas hoje é um documento restaurado, maleável, tem cheiro de papel novo.
E algo que eu quero destacar aqui para vocês, chamar atenção, é a presença da assinatura da Benta Pereira. A Benta Pereira era católica, como muitos, a maioria naquele período, e ela pede em seu testamento para ser sepultada aos pés do altar do Divino Espírito Santo, aqui na capela do Solar do Colégio, na capela dos jesuítas. Então a Benta Pereira está, os seus restos mortais estão aqui na capela de Santo Inácio e Nossa Senhora da Conceição. O último documento que eu quero mostrar para vocês, gente, é o inventário do Pedro Manhãs Barreto, marido da Benta Pereira, que faleceu em 1713. A Benta ficou viúva com 6 filhos para criar, muito jovem, e depois não se casou. É um dado importante e interessante sobre a trajetória, sobre a biografia dessa mulher. Mas o que chama atenção no inventário do Pedro Manhãs Barreto é, primeiro, esse documento ele ainda não foi pesquisado, não foi objeto de uma grande pesquisa. Ele está disponível para quem tiver interesse aqui no Arquivo Público Municipal. Destaco para vocês que muito se falou sobre a riqueza da Benta Pereira. E quando a gente olha o inventário dessas pessoas, a avaliação dos bens dessas pessoas, você percebe que eles eram senhores de alguns escravizados, mas também de muitas cabeças de gado, de alguns engenhos e engenhocas, na verdade, e a grande riqueza do período, gente, eram os móveis, por incrível que pareça. Poucas pessoas conseguiam ter móveis de jacarandá, de madeira de verdade, madeira de lei nas suas residências. Quase todos os móveis eram feitos de palhinha, muito rústicos. A Benta, o Pedro, eles tinham algumas joias, de valor em prata, em ouro, mas também muitos móveis que adornavam as suas casas. E se vocês têm mais interesse sobre essa documentação, em 2016 a Câmara Municipal lançou esse livro chamado Benta Pereira em Documentos. Aqui a gente conta não só a história do Levante de 1748, apresenta a biografia da Benta Pereira e todo o trabalho que foi feito de recuperação e identificação desse acervo, mas a gente apresenta também, principalmente, que eu acho que é muito interessante para quem é pesquisador, a transcrição de todo o inventário e testamento da Benta Pereira. Então você não precisa ir ao original, se você às vezes não consegue ler, por exemplo, mas aqui tem a transcrição na íntegra de todo o documento da Benta Pereira. Para finalizar esse episódio, gente, eu quero salientar aqui o trabalho muito bacana feito por um jovem campista, o Pedro Henrique Ribeiro. Ele contratou um pintor, um profissional de São Paulo, Francisco Lima, para produzir um quadro sobre o Levante da Praça de 1748. Aqui nessa imagem é uma reprodução do quadro que está na casa dele. Aqui nessa imagem vocês podem ver os principais protagonistas, os principais personagens envolvidos nesse levante, como, por exemplo, a Benta Pereira, aqui retratada montando a cavalo, por conta de toda a mítica que se construiu em torno disso, e a Mariana Barreto liderando os revoltosos, incluindo aí outras mulheres que também participaram do cerco à Câmara. Do outro lado estavam os partidários do Visconde de Asseca, aqueles que defendiam o direito desse Visconde à donataria da capitania da Paraíba do Sul. Esse registro aqui é para homenagear também o Pedro, que é um jovem e que contratou esse serviço de tanta excelência para brindar a todos nós campistas sobre a história desse importante momento da nossa cidade. Esse foi mais um episódio do programa Pílulas da História. Eu espero que você aí de casa tenha gostado em saber um pouco mais sobre a história da Praça Quatro Jornadas e sobre o chafariz belga. Semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, eu tô de volta com vocês. Até lá!